vimos aí toda a parte de treinamento, né? As etapas, quais são os tipos e quais as etapas de treinamento. E aí, Graciane, será que os polos têm alguma dúvida em relação a esse diagnóstico de situação, decisão quanto à estratégia, implementação e ação e avaliação e controle? Pergunto porque nós vamos fazer um estudo de caso que vai trabalhar muito treinamento, recrutamento e seleção, que foi tudo que nós vimos hoje. Então vamos lá. O estudo de caso. Entendam que agora todos vocês são gestores, todos os nossos alunos que estão aí compartilhando, agregando tanto conhecimento para mim, para a Graciane que está aqui, né? E para todos os outros polos, né? Você acabou de assumir a gestão do RH de uma empresa do ramo de telecomunicações. Por isso que eu citei muito exemplo de telecomunicações. E tem um grande desafio, que é reestruturar a organização juntamente com a diretoria de acordo com as seguintes metas, que são elas: valorizar a competência, a dedicação e o bom desempenho, estimular a participação e a criatividade, reduzir custos administrativos e operacionais e garantir a qualidade dos serviços prestados. Essas são as metas que você, enquanto profissional, vai ter que garantir para a empresa. E aí, tem um diagnóstico da empresa, claro, você precisa entender como é que ela está para poder sugerir algumas ações. Que diagnóstico é esse? Vamos lá. Toda a cadeia de gerentes foi nomeada por uma cadeia de interesses difícil de ser interpretada. Ou seja, a gente não sabe se houve um processo de recrutamento e seleção sério, né? Percebe-se que esses gerentes são profissionais mal preparados para as funções que executam. Não existe um setor responsável por recrutamento e seleção de pessoal. Quando há necessidade, os próprios gerentes executam esses processos sem nenhuma estrutura e as pessoas são convocadas para uma entrevista e, em seguida, o gerente solicitante decide quanto à contratação ou não do candidato. Ele é quem vai ditar as normas. O treinamento não existe, tá? Muito menos algo sistematizado em termos de capacitação. O aprendizado ocorre espontaneamente no ambiente de trabalho, em conjunto com os colaboradores antigos e já detentores do processo. Os colaboradores são bastante integrados e apresentam atitudes que demonstram interesse pelo sucesso da organização. A proposta de criar um RH atuante, inclusive, partiu de uma reunião de um grupo de funcionários com um dos seus líderes. E percebeu-se também que a empresa vem percebendo uma queda de 30% na sua rentabilidade. Quando estão fechando o balanço patrimonial no final do ano, estão percebendo que tem uma queda aí no lucro, na rentabilidade, isso desde o ano passado, né, do ano passado até os dias de hoje. E aí a diretoria não entende como é que a área de recursos humanos pode auxiliar no aumento dessa receita, né? E aí a diretoria chegou para vocês, enquanto profissionais, mostrou esse diagnóstico e pede o seguinte, ó, diante desse cenário de desafios, né, esse diagnóstico, nós queríamos, mas o professor tutor gostaria que vocês elaborassem um texto que apresentasse os principais problemas encontrados nessa referida empresa e quais os impactos dele no negócio. O que está impactando para essa rentabilidade cair tanto, né? E por que as pessoas... Por que não tem treinamento? Então, são alguns problemas que já foram citados no diagnóstico, né? E é necessário que vocês coloquem aí, além desses impactos dos negócios, quais são as ações que devem ser implementadas com o intuito de solucionar todos esses problemas levantados. Ou seja, percebemos que é uma empresa de grande porte, que está passando por um processo que vem deixando a desejar para alguns funcionários, então ela pensou que precisa realmente fazer uma mudança, alçar novos voos, como nós vimos no vídeo. Para isso ela vai ter que quebrar paradigmas, vai ter que traçar objetivos, e tudo isso dentro das metas que devem ser perseguidas e do diagnóstico atual que nós temos dessa organização. E aí é necessário que a gente monte tudo isso, lembrando sempre que a área de recursos humanos ela é estratégica e que também é responsável por todas as decisões e o sucesso organizacional. Lembrem, somos uma área de consultoria e consultoria está aí para apoiar, para trazer resultados, para trazer decisões, compartilhar situações e para auxiliar, né, nesse trabalho, onde a gente vai ter que levantar várias situações. Nós temos algumas matrizes que estão disponíveis no ambiente online, né, para que sejam definidos os problemas, os diagnósticos, as ações, para poder facilitar o formato do texto. E esse trabalho ele deve ser escrito em formato de texto, como já falei, contendo introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas, né? Porque nós falamos muito de várias ações da área de recursos humanos, mas é necessário que haja uma pesquisa em alguns níveis de alguns autores, alguns livros de alguns autores, para que a gente entenda um pouco mais de todos esses processos e para que a gente possa realmente trazer ações que sejam eficazes para essa organização.
tudo que nós vimos até aqui, treinamento, seleção, recrutamento, quais são os paradigmas atuais da nossa organização e, por fim, o que é que nós, enquanto profissionais atuais de recursos humanos do século XX, do ano 2009, precisamos fazer para poder trazer sucesso organizacional. Para tudo isso que nós vimos e que vai ser necessário ser utilizado no estudo de caso, nós vamos usar essas duas matrizes que estão aí no vídeo. Pode colocar, Billy, no vídeo as matrizes e que também vão estar disponíveis no ambiente para facilitar o trabalho de vocês. Então, nós temos aí, mais uma vez no vídeo, a nossa matriz, né, que vai facilitar esse trabalho e a construção desse texto. O texto, inclusive, pode ser mandado dentro dessa matriz de atividade, onde tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Pode ser dentro desse formato, não tem problema, desde que tenha tudo isso que está sendo solicitado aí, o módulo, que é o de gestão de pessoas, o título, que é sobre uma reestruturação aí organizacional, que a gente viu, com o apoio do RH, o polo de que vocês fazem parte, e aí todo o processo de desenvolvimento da organização. Ok? Então, vamos lá. Em relação ao nosso estudo de caso, a nossa atividade, tudo que nós vimos hoje, a primeira matriz, ela tem aqui o diagnóstico de problemas atuais, né, que é exatamente o que pede no estudo de caso, os impactos dos problemas no desempenho organizacional e as ações propostas. Depois que for preenchida essa matriz, é bem fácil. É só transcrever ela em formato de texto para a matriz de atividade. Então, não vai ter dificuldade nenhuma. É muito tranquilo. Então, espero que vocês tenham realmente gostado da aula e a gente vai ter muito a debater, muito a discutir. Ok? Obrigada.